Louvado seja Deus, fé para remover montanhas. Capítulo 2, autor Kenneth Hagin. Se inscreva neste canal, dê o seu like e compartilhe. Estamos mais uma vez na locução deste maravilhoso livro. Sou o pastor Roberto. A fé que cresce sempre. Lemos no capítulo 1 que todo cristão tem uma medida da fé do tipo de Deus. Aquela que criou os mundos no princípio. Todo cristão tem uma medida de fé para remover montanhas. Romanos capítulo 2. Louvado seja Deus. Versos 13. Diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Efésios capítulo 2, versos 8. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso vem de vós. É dom de Deus. Ou melhor, não vem de vós. É dom de Deus. Romanos capítulo 10, versos 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A confirmação acha-se em 2 Coríntios capítulo 4, versos 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Note que não estamos procurando obter fé. Não estamos orando por ela. Já a temos. Você vê facilmente nesse versículo que se trata do mesmo espírito da fé que Jesus referiu em Marcos 11, 23. Louvado seja Deus. Pois ele disse: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Todo cristão já tem uma medida da fé. Fé do tipo de Deus. Ele dá o mesmo início a cada um que passa a crer nele. Não dá a um deles mais fé do que dá a outro. Deus dá a cada um a medida da fé. Romanos capítulo 12, versos 3. Então a sua fé cresce de acordo com aquilo que você faz com ela. Muitas pessoas fizeram com a sua fé aquilo que fez o homem na Bíblia com o seu único talento. Mateus capítulo 25, versos 25. Embrulharam sua fé em um lenço e a esconderam. Não a têm usado. É responsabilidade sua o que você faz com a medida da fé que Deus lhe deu. E o segundo pensamento que lhe transmito, portanto, é que essa medida da fé pode ser aumentada. Mas é você, não Deus, que deve aumentá-la. Sem dúvida, o Senhor fornece os meios mediante os quais a fé pode ser aumentada. Mas é você quem aumenta a sua fé ao fazer duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus e exercê-la, pondo-a em prática. A Bíblia muitas vezes emprega termos naturais e humanos para ensinar pensamentos espirituais. É assim que Jesus ensina em Mateus capítulo 4,
versos 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Jesus emprega uma ideia humana, natural, para transmitir um pensamento espiritual. Ele diz que como a comida é para o corpo, assim também é a palavra de Deus para o espírito, para o coração do homem. Você sabe que se comer bons alimentos com regularidade, crescerá fisicamente. No entanto, mesmo comendo corretamente, se não fizer exercício, você ficará gordo e fora de forma. Semelhantemente, não só precisará alimentar a sua fé com a palavra de Deus, mas também a exercitar. Porque, de outra forma, os músculos da fé ficarão fracos e não conseguirão fazer muito serviço espiritual na remoção das montanhas da sua vida. Já vi homens grandes que não conseguiam levantar pouco peso porque, não usavam seus músculos. Um homem pequeno que havia exercitado seus músculos levantava acima da cabeça peso que um homem grandalhão não conseguia mexer, pois este havia alimentado o corpo, mas não fazia exercício. Você pode alimentar o seu espírito e a sua fé, porque na palavra de Deus é alimento para a fé, mas precisa exercitá-la a fim de fortalecê-la e fazê-la crescer. Romanos capítulo 10, versos 8, a palavra de Deus diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo chamava a mensagem que pregava de a palavra da fé. O apóstolo afirma que a palavra de Deus é a palavra da fé, porque ela fará a fé entrar em seu coração. Romanos capítulo 10, verso 17. A palavra de Deus edificará, louvado seja Deus, de uma forma gloriosa. Edificará a certeza, a confiança e fé em seu espírito e coração. Depois, você deverá exercitá-la. Sabemos, portanto, que a medida da fé que recebemos pode ser aumentada fazendo duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus e praticá-la na vida diária. A fé pode ser medida. Alguém afirmou, ou se tem fé ou não tem. Com isso queria dizer que não se pode ter fé mais ou menos. No entanto, a verdade é que se pode ter mais fé ou menos fé. Depende do que você faz com a medida da fé que Deus lhe deu. Por exemplo, a sua fé pode crescer. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3, está escrito: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Deus, portanto, diz que a fé pode crescer. Ora, se a fé pode crescer, também pode ser grande ou pequena, maior ou menor. Olhemos algumas outras declarações que Jesus fez a respeito da fé. Lucas capítulo 12, versos 28, diz assim: e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versos 30, diz assim: pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mateus capítulo 14, versos 22 a 31 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante
para outra banda enquanto despedia a multidão. Louvado seja Deus. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram: medo. Estavam com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nesses versículos, Jesus está falando a respeito que ele tinha pouca fé. Ele disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Em Mateus capítulo 8, Jesus elogiou a fé do centurião que lhe fez um pedido em favor do seu servo. Jesus disse que o centurião tinha grande fé. Mateus capítulo 8, versos 5 a 10 e 13. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus declarou aos discípulos a respeito do centurião: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nesses versículos, portanto, Jesus diz a um homem que ele tem grande fé e a outro que ele tem pequena fé. Vemos nessas passagens que a fé da pessoa pode ser pequena ou pode ser grande. Foi Jesus quem disse isso. Agora note em Romanos capítulo 4, versos 19, que a palavra de Deus fala em fé fraca. Louvado seja Deus. Romanos 4,19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O versículo que se segue imediatamente depois fala em fé forte. Romanos capítulo 4, versos 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Concluímos com base nesses versículos que,
posto que a fé ela pode ser fraca ou forte, grande ou pequena, ela pode ser maior ou menor. A fé pode ser medida. Louvado seja Deus. Já mencionamos que a Bíblia fala na fé que cresce, segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versos 3. Além disso, Tiago 2,5 menciona a fé rica. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Texto de Atos, capítulo 6, verso 5, afirma que Estevão estava cheio de fé. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pois bem, se você pode ficar cheio de fé, também pode ficar vazio de fé, ou ter fé parcial, assim como um corpo pode estar cheio de água ou ficar pela metade ou vazio. Tiago capítulo 2, versos 22, diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, é dito que há uma fé sem hipocrisia, não fingida, que é genuína e sincera. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, fala-se da fé naufragada. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ora, queridos, além disso, a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4, diz respeito à fé que vence. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repetindo, a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Mateus capítulo 18, verso 16, parte B. Mas eu lhe ofereci mais de 10 testemunhas. E todos esses versículos comprovarão para você que a fé pode ser medida.